só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. No capítulo 2, a separação e a expiação. No subcapítulo, a expiação como defesa, sétimo e último parágrafo. A expiação é um compromisso total. Ainda podes pensar que isso está associado à perda. Um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. É isso que quer dizer: os mansos herdarão a terra. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-se contra ti de forma muito inesperada. Essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. O milagre volta a defesa da expiação para a tua real proteção, e na medida em que vens a ser cada vez mais seguro, assumes o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. Nós estamos aprendendo sobre a expiação. Expiar é desfazer. É trabalhar com a perda e o perdão. E aqui ele diz que enquanto estamos separados de Deus na nossa mente, não há como não sentir a perda e até mesmo achar que desfazer pode causar alguma perda. Então, quando tu desfaz um erro, às vezes tu pode achar assim: nossa, mas se eu desfizer eu vou perder. Então, você tenta usar tudo como ataque e defesa. Tudo que serve como ataque ou como defesa é sempre uma arma de dois gumes e pode a qualquer momento se voltar contra você. Então, tudo que é ataque ou defesa, inesperadamente pode se voltar contra você. A única coisa que não pode se voltar contra você é o perdão, é a harmonia. Então, quando você entende isso, você se reconhece e ao outro como um irmão e como filho de Deus. Enquanto o atacas, é porque você tem medo da perda. Porque a gente ataca as outras pessoas justamente porque acha que está perdendo alguma coisa, que vai perder alguma coisa, ou para defender alguma coisa que nós temos. Mas o que é que nós temos que merece atacar o outro? Que nós tanto queremos defender? Provavelmente um monte de pó e mais nada. E mais nada. Então, por esse monte de pó, que é tudo que eu tenho, inclusive o meu corpo, eu vivo atacando e me defendendo, atacando e me defendendo. E todo o direito estabelecido é para defender posses. Posses materiais, posses virtuais, posses intelectuais, direitos eventuais, morais. Então,
estamos começando a entender o que é expiação, ele já está então nos colocando esta possibilidade para compreendermos que aquilo que serve como ataque serve como defesa. Porque você ataca para se defender. E tudo que você usa como defesa também serve como ataque. E ela pode se voltar contra você. É como uma arma. As pessoas querem ter uma arma para a sua defesa. E algumas pessoas dizem, não tenha arma nenhuma, porque a arma pode se voltar contra você. E como a gente vê acidentes com armas, né? Que as pessoas têm uma arma para defesa e de repente essa arma acaba causando a tristeza, porque se volta contra a própria pessoa ou alguém da família, acidentalmente ou eventualmente. Então tudo que serve para defesa serve para atacar. E a qualquer momento isso pode se voltar contra você. Veja, não existe nenhuma arma para garantir a paz. Nada. Então, para que construímos bombas? Para que construímos mísseis? Para que construímos cercas elétricas? A cerca elétrica é para defesa. Pode matar quem tentar entrar no meu território. E assim nós estamos cercados por tantas defesas e construímos tantas armas letais para garantir a paz. Armas não servem para a paz. Armas só servem para matar, servem para promover a guerra. Com que argumento eu vou estocar armas para garantir a paz? E assim todo mundo no mundo quer ter uma bomba atômica para garantir o seu território. Porque se eu não tiver uma bomba atômica, aquele que tem vem aqui, invade o meu país e domina o meu povo. Mas nós começamos isso em casa, né? Tendo armas de defesa em casa. E assim funcionam todas as armas. Podem ser intelectuais, morais ou virtuais. Tudo que serve para defesa serve para ataque. E tudo pode se voltar contra nós. Só tem uma coisa que não tem dois lados: o amor. O amor não tem opostos. E a expiação de que estamos tratando é puro amor. Subcapítulo 3, o altar de Deus. Primeiro, a expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado como um meio para se atingir a expiação, entre aspas, expiação. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela, de fato, reconhece que a expiação, em termos físicos, é impossível. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito.
A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura, porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Aqui, ele está falando do templo e do altar interior. Assim, o altar interior, ele é abrigado pela estrutura do templo. Da mesma forma, o nosso corpo, ele tem uma estrutura física. Mas o verdadeiro templo é o altar interior. É como numa igreja, aonde tem toda uma construção, uma estrutura física, mas a luz vem do altar interior da igreja. Então, por isso que a Igreja Católica usa em cima do altar objetos dourados, de ouro, porque eles são luminosos, porque eles representam a luz. O ouro, mais do que qualquer outra coisa, representa essa luz dourada, lembra Deus, né? Então é para lembrar-nos do altar interior. Então ele quer dizer aqui, né, que o corpo não é o templo, mas às vezes é o primeiro passo para compreendermos, né, que o que tem valor é o altar interior. Porque as pessoas não vão numa igreja por causa da estrutura da igreja, porque elas compreendem, mas primeiro tem que compreender que ali é o templo, mas o templo não é a construção externa, é o altar interior. E essa é a diferença que nós temos que começar a compreender. Porque a vista física não consegue ver o altar interior. E a vista espiritual não consegue ver a estrutura física. Ou não lhe concede nenhum valor, porque ela percebe a luz do altar interior, diante do qual a estrutura física nada simboliza. Então é assim que nós deveríamos ver a outra pessoa. Mas nós ficamos olhando para o corpo da pessoa, não para o altar interior da pessoa. Porque nós só utilizamos a vista física. Então a minha vista física vê o José, e o José é careca, é gordo, é baixinho, tem orelhas pontudas, e aí tu vai vendo toda a estrutura física, e você não olha para o altar interior, você só olha para a construção que envolve o altar interior. Se nós começarmos a olhar para outra pessoa como se ela fosse o templo, por isso ele diz, o primeiro passo é compreender talvez que o corpo é o templo, porque ele abriga o altar interior. Então os templos, se andarmos pelo mundo, nós vamos ver que tem muitos tipos diferentes de construções de templos. E todas essas construções desses templos são erigidas de acordo com como as pessoas acharam que deveria ser. Mas nada daquilo ali tem valor se nós não reconhecermos o altar interior. A nossa vista física só vê o corpo da outra pessoa. Nem reconhece a outra pessoa, o corpo da outra pessoa, como o templo que abriga o altar interior. Então nós só vemos isto. Vocês querem ver? Eu citei aqui outro dia um caso que lembrei aqui, vai servir como exemplo de novo, porque tudo serve para o nosso aprendizado. Duas adolescentes estavam passando aí e uma disse para a outra: ah, o Luiz,
ele é tão bonitinho, mas ele se veste muito mal. E a outra diz, não há como ficar com um cara desses, né? Realmente você tem razão, ele se veste muito mal. Então veja, se a pessoa é bonito, mas se veste mal, não tem jeito. Agora, se ele não é bonito e ainda por cima não usa roupa de marca, então não tem jeito mesmo. E no dia seguinte nós estávamos caminhando e à nossa frente iam outras duas moças, num outro ponto da cidade, e uma disse para a outra, o fulano, o problema dele é que ele mora lá na Palhoça. Palhoça é um bairro aqui de Florianópolis. Ele não mora no centro, na ilha. E a outra disse, não há como namorar com um cara desses. Então vocês vejam, não pode morar no bairro, tem que ser bonito e usar roupa de marca. O que a gente vê, afinal, na pessoa com quem a gente pretende se relacionar? Que seja, e ainda não falamos que tipo de carro ele tem, se é que tem, né? Então o que a gente olha? E a gente acha que vai casar com o corpo? Mas o mundo parece nos conduzir para isto. Então aqui ele diz, a vista física só vê o corpo. Talvez o primeiro passo para a mudança seja olhar o corpo como se fosse um templo. Não que seja, mas porque ele abriga o altar interior. Então o que nós teríamos que descobrir na outra pessoa? A luz interior. Se é com esta pessoa que eu quero casar, que eu quero me relacionar, não com o templo exterior. Mas nós aprendemos a olhar só com a vista física. Só a coisa material. Não olhamos para o altar interior, nós não buscamos ver isto. Nós só buscamos ver a estrutura do templo. E a decoração, né? A decoração do templo é se ele está vestido com roupa de marca. E outro dia passou uma baiana aqui, e ela disse, meu Deus do céu, eu estou passeando aqui, mas aqui parece que as pessoas só estão vendo os bens que a outra pessoa tem. Porque todo mundo está só querendo ostentar. Essa ilha aqui é assim mesmo. Porque outro dia passou uma moça que está morando lá no interior de Minas Gerais, e ela veio aqui também passear aqui uns dias, e ela disse, olha, eu tô assim, até constrangida de sair na rua, porque as pessoas todas aqui parecem que estão vestidas para ir na festa. Elas andam na rua como se todo mundo estivesse indo para uma festa. Só vejo passar carros bons na rua. É que aqui é uma ilha, ali na ponte, se o carro for feio, eles não deixam passar. Né? É assim. Né? E o que é isso? É exatamente isso. A vista física não consegue ver o altar interior. A vista espiritual não vê a estrutura. Não é que não veja, que negue a existência. Não vê porque isso não interessa. Porque o que importa na pessoa é a luz interior. Porque é com essa pessoa que eu quero me relacionar, não com o corpo da pessoa. Mas a gente se apaixona pelo corpo, pelo nariz, pelo olho, pela perna. E a gente fica enlouquecido por isso. E aí quando começa a descobrir o que a pessoa, os conteúdos da pessoa, que ainda não é o altar, a gente vai olhar para o ego da pessoa.
E aí vai começar, ah, mas esse cara, ele é muito chato, mas isso é só depois, né? Então depois é que a gente vai analisar outras coisas, mas vai analisar o quê? O ego da pessoa. Por quê? Porque vai começar a ver os defeitos da pessoa. Então, ainda não é o altar interior. Então, ainda estamos olhando com a vista física. Ainda não estamos olhando o outro como o templo que abriga o altar interior. Se não conseguirmos, e ele diz, o primeiro passo é ver o corpo como o templo é a estrutura que abriga o altar interior, nós não vamos conseguir ver o altar interior. Então, se eu passo ali numa catedral, eu reconheço a catedral como o templo e a construção é a estrutura do templo. Então, quando eu entro lá, eu busco o altar interior. Eu vou me direcionar ao altar quando eu vou fazer as minhas orações. A esse altar interior, é para lá que eu vou me conduzir. Agora, se eu vejo uma casa comum, eu não reconheço ela como templo, eu reconheço como uma casa que alguém mora dentro. Mas o nosso corpo é a mesma coisa. É uma estrutura física que mora alguém lá dentro. Essa pessoa que mora dentro dessa estrutura física, ela tem uma personalidade que é o que a torna personal ou pessoal, e esta personalidade é aquilo que personifica ou torna a diferença, porque eu tenho que ser diferente das outras pessoas, eu tenho que ser mais que a outra pessoa. Eu tenho que ser mais bonito, eu não posso ser igual, eu tenho que me destacar. Então a personalidade é isso. A personalidade é o ego, aqui nós chamamos de ego. É o que separa do outro, é o que diferencia, é o que torna diferente. Isso o livro chama de ego. Bom, e ele tem um altar interior. Mas eu vou buscar, quando eu consigo passar do corpo, essa personalidade. E aí eu vou dizendo, não, mas ele é simpático, ele é cordial, ele é persistente, ele é firme nas suas decisões. Tudo isso ainda é da personalidade. A personalidade é como ele se comporta. É o que o personifica. É o ego da pessoa. Então, ainda não é o altar interior. E a gente vê, quando está apaixonado, a gente vê esse lado que o ego mostra, que nos atrai. Mas a gente não vê o lado que nos trai. Porque esse lado ninguém vai mostrar para ti. Tem o que atrai e tem o que nos trai. Esse lado da personalidade que trai a nossa expectativa, isso você vai descobrir depois. Por quê? Porque a personalidade é usada para defesa e para ataque. E tudo que defende e ataca pode se voltar, porque tem dois gumes, tem o outro lado. O outro lado, ele não é mostrado para você, você vai descobrindo aos poucos. E aí você não quer mais saber daquela pessoa, porque você viu o lado sombrio da lua, que a gente não vê, a gente só vê o lado iluminado.
Não importa para que lado a lua gira, nós só vemos o lado que tem luz. O lado que não tem luz nós nunca vemos. E assim é o ego. A não ser quando você começa a ir naquela direção. Aí você começa a descobrir o outro lado da personalidade. Tem um lado que é para mostrar e conquistar, e tem um lado que é para ameaçar e atacar, e se defender. Assim é como funciona o mundo. Você vai lá e joga uma bomba no outro, e depois você vai lá com palavras doces para ajudar a cuidar dos feridos. Em todo o mundo é assim. As guerras são assim quando acontecem no mundo. Primeiro se cria um exército para ferir os outros. Depois a gente cria o exército da salvação para socorrer os feridos. Então, nós fazemos isso porque nós recriamos lá fora a nossa personalidade. Então, o ego é assim que ele é. Então, enquanto ainda estivermos olhando com a vista física, é só o que nós vamos conseguir ver além do corpo. Enquanto ainda nós estivermos olhando o outro como corpo. A vista espiritual não vê a estrutura e nem o ego. Só vê o altar interior. Quando é que vamos conseguir ver o outro como a estrutura do templo que guarda o altar interior? E quando é que vamos conseguir ver o outro como sendo esse altar interior, ao qual a estrutura do templo abriga, que é puro amor e é pura luz. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Isso ficava assim sempre meio difícil de entender. Quando eu não vejo o outro como a estrutura que abriga o altar interior, eu não vou conseguir fazer a expiação, porque eu tenho que desfazer com o outro. Agora, quando eu vejo o outro assim, é porque eu consegui liberar a minha luz interior. A minha luz interior é a vista espiritual. Então a expiação não funciona se não for assim. Não adianta eu ir lá e ficar pagar o que eu estou devendo e ficar com ódio da pessoa. Então a expiação não aconteceu. Então não adianta eu pagar uma coisa que eu estou devendo, mas ficar com raiva porque tive que pagar. Então tu não liberou a luz interior. Então a expiação não pode acontecer assim. Então quando eu brigo com uma pessoa, aí no dia seguinte eu vou lá e digo, olha, tudo bem, a gente brigou, mas é melhor a gente não brigar mais, e fica por isso mesmo, e nunca mais quero te ver, e pronto. Então, tu foi lá e diz, eu fui lá e resolvi com a pessoa. Já está resolvido, está superado, e está tudo certo. Mas tu sente ódio da pessoa. Então, não liberou a luz interior. Então, expiar é desfazer o conflito. Você não desfez, você continua com ele. Então, a expiação não pode acontecer se você não liberar a sua luz interior. A luz interior é a vista espiritual. Quando você liberar a tua luz interior,
você começa a ver com a vista espiritual, você vê o outro como irmão e como filho de Deus, igual a você. Então, segundo, para efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. Para a efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas e têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra a fim de receber a expiação. Então a separação e o medo têm que ser desfeitas para que o altar receba a expiação. Ele parece dizer ao contrário, não sei. Ele diz que a expiação cura a separação porque ela é a única defesa contra todos os pensamentos de separação, fazendo com que sejamos perfeitamente invulneráveis. Não é circular isso? Ele vê a mesma coisa por dois aspectos. Primeiro, assim, que a separação e o medo, o medo surgiu a partir da separação. Como que é isso? Quando eu brigo com você, depois eu fico com medo. Eu começo a te ver como separado. Então, eu vou começar a ver uma conspiração contra mim. Que você está conspirando, que você é contra, que você está do outro lado, que você é contrário. Porque brigamos, porque discordamos de alguma coisa. Então nós nos separamos. Agora estamos separados. A separação gera medo, porque a gente tem medo que a pessoa possa fazer alguma coisa contra nós. Por quê? Porque enquanto estávamos unidos, nós nos conhecíamos. Não havia medo, estávamos unidos. Separou, surgiu o medo. O medo surge da separação. Então temos que desfazer a separação para desfazer o medo. Enquanto eu não desfizer o medo e a separação, eu não consigo fazer a expiação. Porque eu não acesso a luz interior. E aí ele diz, a luz interior, que é a expiação, é a única forma de desfazer o medo e a separação. É uma coisa simultânea, ao mesmo tempo, por isso que ele diz no mesmo parágrafo. Não tem outro jeito de desfazer o medo gerado pela separação e com isto a separação, a não ser pela expiação. E depois ele diz, e a expiação é a única coisa que pode desfazer o medo gerado pela separação e a separação.
Então o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a nossa luz interior para desfazer o medo gerado pela separação e com isto a separação e fazermos a expiação. Alcançar a luz interior não é suficiente, tem que fazer a expiação. Tá bom, não estou mais com medo da pessoa, então vai lá e desfaz. Porque a única coisa que pode desfazer o medo gerado pela separação e a separação é a expiação. E a expiação só acontece se você conseguir alcançar a luz interior. Na minha formação na Igreja Católica, quando eu fazia uma coisa errada, eu ia confessar. Lá no confessionário, eu contava o meu erro, ou equívoco, confessava, e o padre ouvia e me dava uma bênção e me dava o perdão. E mandava eu rezar lá uma porção de Ave Maria. O que essa bênção e este perdão que ele me dava e essas Ave Marias podiam fazer comigo? Podiam me levar a um estado de entrar em contato com o meu altar interior. Ah, tá, então agora resolveu. Não resolveu, por quê? Porque eu não fiz a expiação. Agora, vai lá, como disse Jesus, e reconcilia-te com teu irmão. Senão não adianta. Você volta para o estado anterior e não aproveitou a oportunidade para fazer a expiação. Então, quando você alcança aquela luz interior, meu Deus, eu tenho que desfazer isto com alguma pessoa. Alcançou a luz, vai lá e faz. Às vezes, a gente começa a sentir uma culpa ou uma necessidade muito grande de conversar com uma pessoa e reconciliar com ela, porque eu fiz uma coisa errada com ela no passado. Você acessou a luz interior, de onde surge a expiação. Ah, não! Imagina se eu vou lá pedir desculpas para a pessoa. Ele é que provocou a situação. O que você fez? Acessou a luz e soprou ela de volta. Você abriu o altar e fechou. E começou imediatamente a ver o outro como um corpo. Ele que provocou. E aquela luz interior que surgiu de repente, dizendo, puxa vida, eu tenho que confessar para outra pessoa que eu que provoquei aquilo. Então, eu vou começar a ver uma conspiração contra mim. Que você está conspirando, que você é contra, que você está do outro lado, que você é contrário. Porque brigamos, porque discordamos de alguma coisa. Então nós nos separamos. Agora estamos separados. A separação gera medo, porque a gente tem medo que a pessoa possa fazer alguma coisa contra nós. Por quê? Porque enquanto estávamos unidos, nós nos conhecíamos. Não havia medo. Estávamos unidos. Separou, surgiu o medo. O medo surge da separação. Então temos que desfazer a separação para desfazer o medo. Enquanto eu não desfizer o medo e a separação, eu não consigo fazer a expiação.
porque eu não acesso a luz interior. E aí ele diz, a luz interior, que é a expiação, é a única forma de desfazer o medo e a separação. É uma coisa simultânea, ao mesmo tempo, por isso que ele diz no mesmo parágrafo. Não tem outro jeito de desfazer o medo gerado pela separação e com isto a separação, a não ser pela expiação. E depois ele diz, e a expiação é a única coisa que pode desfazer o medo gerado pela separação e a separação. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a nossa luz interior para desfazer o medo gerado pela separação e com isto a separação e fazermos a expiação. Alcançar a luz interior não é suficiente, tem que fazer a expiação. Tá bom, não estou mais com medo da pessoa, então vai lá e desfaz. Porque a única coisa que pode desfazer o medo gerado pela separação e a separação é a expiação. E a expiação só acontece se você conseguir alcançar a luz interior. Na minha formação na Igreja Católica, quando eu fazia uma coisa errada, eu ia confessar. Lá no confessionário, eu contava o meu erro, ou equívoco, confessava, e o padre ouvia e me dava uma bênção e me dava o perdão. E mandava eu rezar lá uma porção de Ave Maria. O que essa bênção e este perdão que ele me dava e essas Ave Marias podiam fazer comigo? Podiam me levar a um estado de entrar em contato com o meu altar interior. Ah, tá, então agora resolveu. Não resolveu, por quê? Porque eu não fiz a expiação. Agora, vai lá, como disse Jesus, e reconcilia-te com teu irmão. Senão não adianta. Você volta para o estado anterior e não aproveitou a oportunidade para fazer a expiação. Então, quando você alcança aquela luz interior, meu Deus, eu tenho que desfazer isto com alguma pessoa. Alcançou a luz, vai lá e faz. Às vezes, a gente começa a sentir uma culpa ou uma necessidade muito grande de conversar com uma pessoa e reconciliar com ela, porque eu fiz uma coisa errada com ela no passado. Você acessou a luz interior, de onde surge a expiação. Ah, não! Imagina se eu vou lá pedir desculpas para a pessoa. Ele é que provocou a situação. O que você fez? Acessou a luz e soprou ela de volta. Você abriu o altar e fechou. E começou imediatamente a ver o outro como um corpo. Ele que provocou. E aquela luz interior que surgiu de repente, dizendo, puxa vida, eu tenho que confessar para outra pessoa que eu que provoquei aquilo.
que eu que fiz a coisa equivocada, que o prejudicou, que eu que fiz aquilo. Mesmo que não tenha sido intencional, eu que deixei o prego que furou o pneu do carro dele quando ele passou. Eu que deixei o prego lá no lugar errado. Vai lá e diz, sabe aquele dia que você passou e furou o pneu do teu carro? Pois é. Não foi minha intenção, mas fui eu que deixei o prego lá. Eu ia guardar ele e depois esqueci. Aí ficou prego lá no caminho e quando você passou o prego furou o pneu. Eu quero pedir perdão, eu quero pedir desculpas. Isso é fazer a expiação. Mas aí, a outra possibilidade, então você desfaz a separação e o medo. Porque você fica com medo, porque será que ele descobriu que fui eu que deixei o prego? Ele deve estar até hoje procurando quem foi que deixou o prego que furou o pneu do meu carro. Que eu cheguei atrasado no meu casamento e aí a noiva já tinha ido embora. Vê que tragédia. Então, ele deve estar até hoje procurando o culpado. E fui eu. Puxa vida, eu tenho que ir lá e dizer para a pessoa. Aí, tu abriu a luz interior, tu abriu a portinha do altar e a luz interior surgiu. E aí vem a ideia da expiação. Eu tenho que ir lá. E aí você fecha a portinha do altar e diz, eu não vou coisa nenhuma. Imagina se eu vou lá dizer para a pessoa que fui eu que esqueci o prego na rua. Eu não vou nada. Então você fechou a porta do altar, de onde flui a luz interior. Então não fez a expiação. Naquele momento que tu abriu a luz interior, o medo e a separação não existiam. Não existia antes de você deixar o prego lá no caminho. Depois surgiu o medo. E com isso a separação. Você separou-se da pessoa porque tem medo que ele descubra que foi você. A qualquer momento ele pode perguntar, escuta, não foi você por acaso que esqueceu um prego lá no caminho, que eu passei e furou o pneu do meu carro? Hã? Assim, o medo se estabelece. E a separação também, quando eu faço uma coisa errada com outra pessoa. Desta forma, nós podemos aproveitar este momento para fazer a expiação ou não. Por isso ele diz ali, que foi aventado. Primeiro ele diz, o medo e a separação só podem se desfazer com a expiação, que surge da luz interior. Depois ele diz, sem a expiação não há como desfazer o medo e a separação. E aí a gente pensa, realmente, mas como? Ele diz que só pode resolver com a expiação. Mas a expiação só acontece se surgir a luz interior. Mas sem a luz interior eu não posso fazer a expiação. Agora ficou compreendido? Para mim está claro. É? Porque você, quando tem medo, o que nós estamos falando é de defesas, né? Que você tem que se defender e atacar. Quando você abre a luz, você aceita a expiação, diz aqui, é a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo que sejas perfeitamente invulnerável. Então, a única defesa que você tem é a expiação. Então, você, conseguindo fazer isso, você se defende. É a única arma que você tem que não vai proporcionar um ataque. Então, você está tranquilo.
parece que ele é um jogo de palavras, que parece que o que ele diz, ele desdiz. Primeiro ele diz, bom, espiar, nós já concordamos que é desfazer o erro, está claro? Tá. Então, eu cometi um erro. Então ele diz, o erro gera a separação e a separação o medo. Para eu desfazer o erro, eu só vou conseguir com a luz do Espírito. Se eu fizer isso só de forma física, eu não desfiz. Tem que ser com o Espírito, com o coração. O perdão tem que vir do coração para levar para outra pessoa. Do Espírito. E isso só vem do altar interior. É só dali que pode vir. Então, até aqui todo mundo concorda. Tá. Entendi bem aí. Agora ele diz assim, mas essa luz só pode vir se você desfizer, mas a expiação ou o desfazer só pode acontecer se você desfizer o medo e a separação. Então ele reafirma. Em outras palavras, ele reafirma. Se eu tenho uma luz, olha, eu preciso ir lá para Porto Alegre falar com uma pessoa que eu tive um conflito com ela, preciso desfazer isso. Você teve a luz. E a luz encaminha a expiação, porque é aquilo que você precisa fazer para desfazer a separação e o medo. Então, está encaminhado. Agora ele reafirma. Olha, mas presta atenção. A única coisa que pode desfazer a separação e o medo é a expiação. Você já alcançou a luz para ir fazer a expiação. Vai lá! Quando você tiver uma luz para ir lá e resolver uma coisa, esse é o momento. Não deixa passar. Vai. De um jeito ou de outro, manda e-mail, WhatsApp, telefona, vai pessoalmente. Nós temos tantos meios hoje para tentar dissolver ou desfazer as coisas. Hoje você bota o nome da pessoa na internet e aparece lá o contato dela. Hoje é muito fácil. Quando eu era criança, uma pessoa ia embora da cidade, talvez a gente nunca mais ouvisse falar dela. Eu tinha um amigo de adolescência, que a gente tinha 13, 14 anos, e a gente conviveu muito juntos, a gente fazia tudo, a gente trabalhava no mesmo lugar, e fazia as mesmas coisas, e final de semana a gente ia se divertir junto, ia jogar bola junto, a gente estava sempre junto. E depois eu mudei da cidade, ele mudou e a gente nunca mais se viu. Tinha até esquecido do rapaz. E outro dia ele botou o nome na internet lá e mandou um WhatsApp. E aí, Jorge, é você? E sou eu mesmo. Puxa, como, viu? Como hoje está tudo complicado, mas por outro lado está tudo facilitado, parece que os conflitos são mais evidentes. Mas as oportunidades também são. Hoje está muito fácil. Assim como está fácil a gente brigar, está fácil a gente desfazer. Assim como é fácil eu me separar do outro, eu tenho mais facilidades para me reunir. Reunir é isso. É unir novamente. Unir outra
temos também essa facilidade. Então, se surgir uma luz na tua mente, lembra de hoje, essa é a luz do altar interior que se abriu para encaminhar uma expiação. Ah, eu vou lá. Ah, eu vou resolver. Eu vou dizer. Se deixar passar um tempo, você já esquece aquilo de novo. Porque fechou a portinha do templo e ninguém mais lembra de nada. Eu digo para as pessoas anotarem no caderninho. Lembrou? Estou me exaltando já. Eu sei. Lembrou de alguma coisa? Anota. Porque senão a gente esquece. E a luz passa. Porque são momentos que a gente acessa esse altar interior e o altar interior vai encaminhar para a expiação. Porque quando você acessa o altar, a luz mostra o que precisa ser desfeito, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser limpo. Tem uma sala que eu só ia de noite. Eu nunca tinha ido lá de dia. E um dia eu fui de dia e abrimos as janelas. Meu, como estava sujo. Porque à noite a gente não percebia a sujeira. Mas quando a gente acendeu a luz do dia, quando abrimos as janelas, é que a gente percebe. Então, quando a gente abre a porta do altar, vem a luz e mostra, é quando você levanta o tapete. Mostra que embaixo do tapete tem que ser limpo. A sujeira que está embaixo do tapete. A mesma coisa. Então, é a grande oportunidade, porque se deixar para depois, um dia você vai chegar em casa e se criou um jacaré embaixo da cama. Daí o jacaré vai te comer. Tinha um rapaz que ia no psiquiatra e dizia: doutor, tem um crocodilo morando embaixo da minha cama. E o doutor dizia: não, isso é coisa da tua cabeça. Na semana que vem ele ia lá: doutor, eu estou com muito medo, tem um crocodilo morando embaixo da minha cama. Bobagem tua. Isso é coisa da tua cabeça. Aí o cara deixou de ir. Uns 3 meses depois, o médico lá encontrou o irmão deles. E o teu irmão, que não apareceu mais lá no consultório, o senhor não soube? Tinha um crocodilo morando embaixo da cama e comeu ele. Então, é assim. Se a gente deixar passar oportunidades, pode crescer. E isso vai acabar contaminando a gente, devorando a gente. Então, quando surge essa luz, é a oportunidade. Não dá para ir na hora, mas anota. Isso é o que eu tenho que fazer. Coloca na agenda, para não esquecer daquilo. Eu tenho que resolver isso. E vai fazendo uma lista de tudo que você lembra que tem que resolver. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue,
que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. O investimento alternado nos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Ele coloca aqui que a expiação vai acontecer para todos, porque tem um limite para fazer coisas equivocadas. Nós vamos chegar num limite que nós não vamos suportar mais. Porque sempre que cometemos um erro, um equívoco, isso gera consequências, isso gera sofrimento. Um pecado é tudo aquilo que gera um sofrimento contra você mesmo. É assim o erro e é assim o equívoco. É tudo aquilo que gera um sofrimento contra você mesmo como consequência. Então, toda vez que eu faço uma coisa errada, eu guardei comigo a consequência do erro, porque não há como separar a ação da consequência. É causa e efeito. A causa e o efeito são uma coisa só. Se você causou, você também está com o efeito. Tudo aquilo que demos causa, causa efeito. E não há como separar o efeito da causa. Então, se o efeito do equívoco é o sofrimento, então não há como não entender isso de outra maneira. A tolerância à dor pode ser muito grande, mas tem um limite. Chega num ponto que há um limite. A tolerância ao sofrimento tem um limite. Não há pessoa que não chegue a um determinado limite. Esse limite parece contradizer a liberdade que Deus te deu. Então, mas então, peraí, Deus botou um limite, Ele está me controlando, então eu não fui criado livre pelo Criador? Não. Deus te criou livre. Porém, Ele sabe que as tuas criações equivocadas geram consequências. E que as consequências geram dor e sofrimento. E por mais que você tenha tolerância à dor e ao sofrimento, isso tem um limite. Vai chegar uma hora, você não vai mais suportar. E aí você vai pedir ajuda. E a ajuda é a expiação. A expiação é a ajuda que Deus deixou em nós. O Espírito Santo tem a função de nos estender esta ajuda sempre que nós pedirmos a ajuda. Quando chegarmos a um limite, então parece que a gente começa a pedir ajuda. Não aguento mais, eu não estou aguentando mais. Meu Deus, eu não aguento mais. E aí tu diz, meu Deus, me ajuda. Quando tu diz, meu Deus, me ajuda, o Espírito Santo vai atender você. E você vai ver a luz do templo. E a luz do templo vai encaminhar você para fazer a expiação, que é desfazer o erro, a causa que está gerando aquela dor e aquele sofrimento. Então não é que Deus colocou um limite, mas Ele sabe que tudo tem um limite. Que você vai chegar num ponto e não vai aguentar mais. Isso é muito simples.
Você pode dizer, não, eu vou sair daqui nadando e vou até a África do Sul. Você é livre para ir. Mas a gente sabe que tu tem um limite, que vai chegar num ponto que você não vai aguentar mais. E aí você vai querer voltar para casa. Vai pedir socorro, vai pedir ajuda. É assim que devemos entender isso. Não é que Deus limita, é que Ele sabe que a dor e o sofrimento têm um limite. E quando a gente chega nesse limite, não aguento mais isso, a gente pede ajuda. A gente olha para cima e diz, tem que haver um outro jeito. Espírito Santo me ajuda, meu Deus. E a gente começa a pedir para os santos. Por que pedir para os santos? Porque os santos já alcançaram a sanidade e a santidade. Então eles sabem o caminho certo. E o caminho certo é a luz do altar interior. E quando abrimos a portinha do altar interior que flui a luz encaminha para correção ou expiação. Expiar, desfazer e corrigir. Então ele diz, o momento vai chegar em que todos vão fazer a expiação. Não há ninguém que não vai fazer, porque tudo tem um limite. Chega num ponto a pessoa não suporta mais. Aí ela vai lá e assina a confissão. E vai em busca da correção. Porque o sofrimento e a dor por ter cometido um erro é muito grande. Então não pensemos nós que as pessoas vão se perpetuar no erro. Não vão. Não vão. Vai chegar um momento a pessoa vai corrigir. Vai querer corrigir. É o grande momento, é a grande chance. E aí parece que a pessoa está insana. Aos olhos do mundo, essa pessoa está insana. Por quê? Você brigou com uma pessoa há 10 anos, está querendo ir até lá para pedir perdão. Para com isso. Não vai gastar esse dinheiro com essa bobagem. De jeito nenhum. E a gente não deixa a vovozinha ir lá se reconciliar. A gente não quer que o outro vá. Ah, eu não vou permitir que o meu marido gaste esse dinheiro para ir lá se reconciliar com o fulano. Mas não vai mesmo. E assim vai. E assim vai. Por quê? Porque a pessoa, enquanto não entende a expiação, tudo parece perda. Que vai perder isso, que vai perder aquilo, que vai perder tempo, que vai perder dinheiro, que vai perder não sei o quê. A única coisa que a expiação garante é o ganho. Que não adianta ficar com o dinheiro e não ganhar de volta a paz. Então, para garantir a paz, faça a expiação. É a única coisa que tem valor. Todo dia morre um monte de gente. É só ir ali nas funerárias, no cemitério, nos crematórios. Lá no crematório, morre a pessoa, dali uns dias está saindo de lá com um pacotinho de cinza. E é isso. E não pense que contigo vai ser diferente. Tudo que é pó, volta para o pó. Mas não prenda a sua volta ao espírito por causa de um montinho de pó. E não te preocupe com os outros. Mas tem gente que apronta e é corrupto e faz isso e faz aquilo e está lá, no bem bom. Não olha para o outro. Ele está dizendo aqui, isso de certa forma
é como vou dizer, é uma colocação que nos garante que ele também vai ter que fazer a expiação um dia. Não se preocupe, não fique olhando para os erros do outro. Ah, mas o outro roubou laranja e não aconteceu nada com ele. E eu me pegaram roubando laranja e agora estou tendo aqui que trabalhar para pagar laranja. Sorte a tua. Já está fazendo a tua expiação agora. Porque a hora que tu terminar de pagar as laranjas, você está livre. E o outro, enquanto não pagar, não vai estar livre. Ah, mas perante a lei ele está livre. Mas perante ele não está. Ele próprio está preso ao erro que ele cometeu. E isto impede ele de ser livre, enquanto você já é. Porque você, de alguma forma, fez a expiação. Você resgatou aqui. Agora, se você só está trabalhando para pagar a laranja, mas está com muito ódio, aí voltamos ao parágrafo anterior. A expiação ainda não aconteceu, só pagou a laranja. Ainda não pediu perdão. Tu tem que pagar a laranja e pedir perdão para a pessoa. E o perdão, pagar a laranja pode vir do físico, mas o perdão vem do altar interior, vem do coração. Então, é esses dois aspectos que nós temos que entender. Ninguém vai deixar de fazer a expiação. Bem-aventurados aqueles que já estão começando a entender isto e fazendo antes. Por quê? Porque eles voltam antes para a alegria, para a paz e para a felicidade. Aquele que começa a fazer agora, já começa a voltar para a casa do Pai, para a alegria e para a felicidade. Mas aquele que deixa para mais tarde, está procrastinando. Procrastinar é deixar para depois. Ah, depois eu faço. Ah, amanhã eu faço. Ah, amanhã eu faço. O dito é: não deixes para hoje o que podes fazer amanhã. Nunca deixar para hoje o que se pode fazer amanhã, certo? Errado. Hã? Errado. Errado? É. Mas não é esse o ditado? Não. Qual que é? Então? Vou deixar para amanhã que pode fazer hoje. A pegadinha já. É. Poxa. Para ver se estão acordados, hein? Então é assim, mas procrastinar é fazer o contrário. É dizer, não deixe para hoje o que podes fazer amanhã. Isso é procrastinar. Deixar para amanhã. Ah, não, eu não vou lá agora. Ah, eu não vou passar. Não. Faz aí, você está com tudo na mão, está com o contato da pessoa, liga para ele. Ah, não, amanhã eu faço. Depois eu faço. Outro dia eu faço. Isso é procrastinar. Então ele diz, você tem grande poder de procrastinação. Mas não adianta, um dia vai chegar lá. Gente, esse livro, ele chegou até nós porque um dia a Ellen e o Bill disseram, vou dizer com minhas palavras, não aguento mais, tem que haver um outro jeito. E aí o outro jeito lhes foi apresentado. E então eles compartilharam conosco esse livro para que nós também pudéssemos chegar ao ponto de fazer isso. Quando estamos em dificuldades, então nós pedimos ajuda para Deus. Não é? Depois que a gente sai da dificuldade, a gente esquece. E é isso que não deveria acontecer. A gente deveria estar sempre em conexão com Deus. Mas não importa, vai chegar um momento em que todos nós
humanos, todos os nossos irmãos vão expiar também. Então não se preocupe com os outros, preocupe-se com você. Surgiu uma luz para expiar alguma coisa, agora nós já compreendemos a palavra expiar ou expiação. Não perca essa oportunidade. Anota na agenda, se não pode ser imediatamente, mas não vai deixando para muito depois não, porque à medida que nós deixamos para depois, nós vamos enfraquecendo a luz da expiação. Até o momento que o dia a gente chega lá e vou apagar isso aqui da minha agenda, eu não vou fazer isso aqui coisa nenhuma. Bom, procrastinou. Não quer dizer que não vai ter que fazer. Poderia tê-lo feito agora, mas preferiu deixar para outro dia. Vai ter que esperar a oportunidade de vir à luz novamente para fazer aquilo, sabe-se lá quando. Enquanto isso você continua com o sofrimento, porque a causa gera efeito. Enquanto você não desfizer a causa, você não desfaz o efeito. E ambos estão contigo, causa e efeito. É alfa e ômega, princípio e fim. É a mesma coisa. Tudo que damos causa gera consequências. A consequência para o equívoco é a dor e o sofrimento. Tem um limite. Se nós agora sabemos que tudo tem um limite, deixa o outro. Eu não tenho que me preocupar com o outro. Ele está afirmando aqui. Deus está nos dizendo que Ele sabe, eu não sei, mas que Ele sabe que a dor e o sofrimento têm um limite. E que todos vão fazer a expiação. Então não tem que, mas o outro não fez. Mas o outro está muito bem lá e não fez nada. Mas o outro não resolveu e está lá numa boa. Mas se a luz veio para ti, faça a tua. Para você se libertar na tua mente da dor e do sofrimento consequente do equívoco. Então vocês vão arrumar um caderninho e vão anotar tudo que vocês lembram que tem que ser desfeito. Todos os equívocos cometidos que tem que ser desfeito. O perdão que tem que pedir, perdão que tem que dar, tudo que gerou alguma consequência que você, quando olha para aquilo, sente desconforto, dor ou sofrimento. Tá? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.